Direto da redação. Nesta sexta-feira eu já estou ao vivo agora com o economista Ranulfo Vidigal aqui pelo Direto da Redação. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Diga lá, meu amigo. Ranulfo, nós estamos aqui direto pelas plataformas do Portal Viu no YouTube, Facebook e também ao vivo pela 104.9 FM, Rio das Ostras, Rádio Energia, também pela Líder FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ranulfo Vidigal, nós estamos aqui com uma semana agitadíssima em vários lugares. Me parece que a vacinação ela vai se normalizando, nós vamos recebendo novas doses de vacina, mas em compensação, o ambiente político em algumas cidades, eles seguem conturbadíssimos. Vamos aqui na maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, que é a cidade aí de Campos dos Goytacazes, em que a Câmara de Vereadores estará reavaliando, poderá aí acolher um pedido para que as contas da ex-prefeita Rosinha Garotin, ela seja reavaliada, porque essas contas elas foram rejeitadas no ano passado, me parece que foi no biênio passado, e se argue que houve algumas ilegalidades durante o processo de votação. Mas há uma resistência muito grande por parte de alguns vereadores para acolher esse pedido. Queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. Olha, Alberto, quando algum tempo atrás, praticamente 4 anos, houve a primeira votação, eu tive o cuidado de ler estas contas detidamente. E a questão que levou, uma das, talvez a mais importante, que levou o Tribunal de Contas a sugerir a rejeição das contas, porque o tribunal faz parecer prévio. Quem aprova ou não é o Legislativo. Quem rejeita ou não é o Legislativo. Foi exatamente uma situação muito delicada de desequilíbrio patrimonial e financeiro do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do município naquela época. As outras questões eram citadas, mas eu não via tanta gravidade nas outras questões que levasse a uma tentativa ou uma sugestão de rejeição. Portanto, se porventura, neste novo relatório, que foi dado uma nova chance à ex-prefeita de se explicar, ela convencer, através da sua análise técnica e de sua assessoria, que aquela questão observada pelo Tribunal de Contas, da deterioração da situação efetiva da poupança dos servidores, essa questão não era do jeito que foi imaginada, talvez ela possa buscar um entendimento e convencer para uma nova rodada de análise. Portanto, esta é a questão básica, Roberto. Infelizmente, essa questão do desequilíbrio do fundo destes servidores, nos anos subsequentes ela se manteve. E mais, ela se aprofundou, de modo tal que nós acompanhamos até atrasos de salários de aposentados e pensionistas na principal cidade do interior fluminense. Portanto, esta é a questão básica. Uma outra questão que eu quero levar em consideração é que, diante das notícias colocadas em evidência pelo Portal Viu, de um uso bastante inadequado do orçamento da Câmara de Vereadores, com licitações de uma série de itens a preços exorbitantes, 216 cargos comissionados que vão custar 12 milhões de reais ao longo desse ano para o contribuinte da cidade, talvez o Poder Legislativo queira, nesse momento, se impor, né?
Ou seja, talvez aproveite essa análise de contas para se impor e dar uma marca de independência em relação ao Poder Executivo. São as duas primeiras colocações que eu queria ter você também para me ajudar nessa análise, Roberto. Ô Ranulfo, me chama a atenção aqui, nesse momento, no que se refere a esses gastos da Câmara Municipal de Campos. Eu estou aqui com uma questão envolvendo a Agência Fonte Exclusiva, o Radar Fonte Exclusiva, que é um serviço de monitoramento da Agência Fonte Exclusiva, fez um balanço mostrando o excesso de servidores comissionados aí na Câmara de Vereadores de Campos, que está custando aí uma Mega Sena a cada 3 meses, um prêmio da Mega Sena a cada 3 meses, uma Câmara que tem um orçamento de 30 milhões, e agora um contrato com uma empresa, prorrogação, é o 4º aditivo num contrato já existente. Não foi feita nova licitação, a Câmara está prorrogando pela 4ª vez consecutiva um contrato com uma empresa de segurança. Eu não sei até que ponto isso pode ser eternamente aditivado um contrato ad infinito, que já está na 4ª prorrogação. A norma é licitar, não é prorrogar. Mas o que me chama a atenção nesse contrato agora, olhando mais detidamente, é a contratação de guardas desarmados. Por que guardas desarmados? Não que eu defenda que exista guarda armada. Porque para você contratar o guarda armado, ele tem que ter porte de arma, ele tem que ter ata, ele tem que ter um monte de coisas. Quando você não pode contratar qualquer cabo eleitoral, qualquer pessoa. Mas quando você tem uma guarda desarmada, aí você abre possibilidades para contratar pessoas que não precisam, obviamente, respeitar esses critérios. Você está me entendendo, Ranulfo? Sim, Roberto. E então mais, você normalmente alcançou um contrato desse, só para acrescentar do seu raciocínio, normalmente um contrato desse tem margem de lucro bruta, entre 25% e 30%. Significa dizer que quem está com esse contrato está tendo uma lucratividade entre 200 mil e 240 mil. E está contratando a partir do que o rei da época define como quem pode ser ou não contratado. Na verdade, está se montando um exército para 2022 para as eleições legislativas e executivas que vão surgir, ou não? Provavelmente. E eu quero perguntar aos vereadores. São 25 vereadores. Qual desses 25 vereadores estariam indicando mão de obra para contratação nessa empresa para contratação de guarda desarmada? Qual o quantitativo de guardas que serão contratados? 800 mil anuais, podendo aumentar, se houver necessidade de contratar mais guardas, 100 e poucos mil reais mensais. Com quantos guardas você contrataria, Ranulfo? Com 100 mil reais mensais. Bom, Roberto, levando em consideração que tem a margem de lucro de 30%, portanto 30 mil, sobrariam 70 mil para a contratação desses guardas. Considerando que o salário médio praticado na cidade está aí em torno de R$ 1.500, né? Portanto, você teria entre 40 e 50 pessoas sendo contratadas para fazerem o revezamento nos vários turnos, né? Seria, assim, a casa legislativa mais bem vigiada do interior do estado do Rio de Janeiro, ou não? Eu não tenho dúvida disso, não. Deve ter Bitcoin guardado aí, deve ter uma mineradora de Bitcoin, deve ter aí ouro guardado dentro da Câmara para exigir essa quantidade de guardas.
Ranulfo, e outra coisa que eu gostaria de perguntar, eu estou conversando aqui com o Ranulfo Vidigal, para você que está sintonizado aqui na 104.9 FM, Rádio Energia Rio das Ostras, você também que está aqui sintonizado na Líder FM, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ranulfo Vidigal é economista e também é colunista do Portal Viu. Eu gostaria de perguntar uma outra coisa a você, porque é uma pergunta que me chega aqui de várias cidades. Todos os prefeitos que estão agora exercendo mandato este ano, ou eles estão reeleitos, que é o caso do prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, ou eles estão no primeiro mandato, e que é o caso também da reeleição da Fátima Pacheco, que é prefeita de Quissamã, da Cristiane, que é prefeita de Carapebus. O Elbert Rezende está no primeiro mandato, prefeito de Macaé. Vladimir Garotinho está no primeiro mandato, na cidade de Campos dos Goitacazes. Então nós temos prefeitos que estão reeleitos e prefeitos que estão no primeiro mandato. Eu gostaria que você me explicasse como é a forma de tratamento do Tribunal de Contas com os prefeitos que estão no início de mandato, nos 2 primeiros anos de mandato, e como é a interpretação, como é a relação da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado em relação aos prefeitos que já estão aí na fase, aí no segundo mandato. No meio do ano, Roberto, provavelmente em junho, julho, virá uma equipe do Tribunal de Contas e ela fará as inspeções relativas ao ano passado. E também farão uma inspeção preliminar do primeiro semestre. Isto tanto no Legislativo quanto no Executivo. Na medida em que estes entes eles têm que todo mês mandar um conjunto de informações eletrônicas para o Tribunal de Contas. E a partir daí eles começam a ver a forma das políticas públicas, né? Quer dizer, os gastos, as licitações, as contratações. Né? Uma coisa que eu queria colocar para você, Roberto, é que, ao contrário do que se dizia em janeiro, as arrecadações do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais está crescendo muito acima da expectativa. De modo tal que as prefeituras que estavam reclamando de penúria, logo vão começar a intensificar a gastança, porque as arrecadações estão muito boas. E nossa região especificamente, porque a cotação do petróleo voltou para a faixa de 65 a 70 dólares. Em contrapartida, o que eu não estou vendo nas prefeituras, isso é de um modo geral, é o ataque àquilo que eu considero o problema mais sério do brasileiro comum e de todas as nossas cidades, que é 15% das famílias em situação grave de incapacidade alimentar. Falta de dinheiro. O auxílio emergencial de apenas R$250, em alguns casos é só 150, está sendo incapaz de cobrir até o mínimo necessário para uma família comer. Portanto, nós vamos ter prefeituras com receitas crescentes, mas a situação efetiva da população, do povão, está muito difícil e a situação dos pequenos empreendedores, dos pequenos negócios também, Roberto. Você falava, a gente analisava aqui há pouco tempo, em 3 meses, nos 3 primeiros meses desse ano, a Prefeitura de Rio das Ostras já tinha recebido aí 30 milhões. Tinha entrado na Prefeitura entre repasse, entre tudo. Nós vimos aqui, a gente chegou a comentar isso aqui. E a sua projeção de arrecadação para Rio das Ostras era de 450 milhões, não foi isso? A projeção anual? Isso, exatamente. A projeção em Macaé para arrecadação também está acima de 2 bi. Até aqui a cidade ela segue nessa rota. Então nós poderemos ter esse resultado consumado. Na cidade de Campos, a projeção era de 1,6 bi, não era isso? E vai superar tranquilamente 1,7 a 1,8 bi em função da aceleração das arrecadações. Então nós deveremos aí ter a cidade com 1,8 bi. E como é que fica São João da Barra, Ranulfo?
está na faixa dos 400 a 450 milhões em função da arrecadação associada ao Porto do Açu, do Imposto sobre Serviços e também do repasse estadual do ICMS. Então é o seguinte, prefeitos aqui da região esse ano não poderão reclamar de falta de dinheiro, ou poderão ainda estar reclamando de falta de dinheiro, Ranulfo? Bom, na medida em que eles possam ter receitas crescentes, eles não vão mais poder dizer que o problema é de receita, o problema vai ser de gestão, vai ser de escolha de prioridades. E a prioridade máxima que os dirigentes deveriam ter no executivo e no legislativo é a questão alimentar. As famílias estão passando necessidade, as famílias estão, nesse momento, algumas, um contingente muito expressivo, estão sem poder trabalhar, ou estão trabalhando com uma produção e um serviço muito aquém do que já trabalharam em algum dia. Portanto, a economia está voltando, mas não está voltando de forma acelerada para todos. Principalmente setores de serviços que estão associados a aglomerações e contato, estes ainda estão sofrendo muito. O comércio vive a incerteza do que nós dois chamamos de lockdown Tabajara, né? Mas as prefeituras vão estar cada vez mais cheias de impostos, cheias do dinheiro. Este é o quadro que eu estou desenhando para de hoje ao final do ano. O Ranulfo, há um alento aqui para as cidades, como as cidades litorâneas, as cidades que sobrevivem do turismo, aqui Búzios, nós temos aqui também Cabo Frio, essa região aqui de Casimiro de Abreu, Barra de São João, Tamoios, São João da Barra, que também sobrevive do turismo, Rio de Janeiro, Macaé. Há um alento porque o Rio de Janeiro, por exemplo, já definiu um calendário de vacinação, espera vacinar a população com até 18 anos de idade até outubro. E de forma que a Prefeitura do Rio já planeja o seu carnaval, já planeja até a virada de ano, se chegar e cumprir esse calendário de vacinação, que é o esperado. Deve ter alguma projeção para isso, deve estar trabalhando com algum número para isso. E já conta até também com o carnaval de 2022, já estaria planejando isso, fazer um grande carnaval em 2022. Isso também abre uma perspectiva para essas cidades, porque se o Rio de Janeiro vai avançar, se o Rio de Janeiro vai ter vacinação nesse volume, é possível que cidades como as que mencionei aqui também tenham esse volume de vacinação. Então é possível, Ranulfo, que essas cidades possam contar com essa perspectiva, ou isso é um sonho de verão, é uma quimera? Não, essa é uma questão real. O verão da recuperação das cidades litorâneas aqui de nossa região, ele com certeza vai ser completamente diferente, com concreta capacidade de recuperação do ritmo dos negócios em nossas cidades. Por um motivo muito simples, Roberto. Nós estamos vivendo um impasse hoje porque, digamos assim, a taxa de vacinação nas últimas semanas caiu 20%. Caiu 20% em função da falta de matéria-prima nos dois laboratórios que estão ofertando para o brasileiro comum, que é o Butantan e a Oswaldo Cruz. Mas nessa sexta-feira chega a matéria-prima para os dois, da China. E aí eles vão poder voltar àquelas entregas e as vacinações vão voltar. E como a partir de outubro está garantido 100 milhões de um lote da Pfizer, e as outras que já estão contratadas, nós vamos com certeza ter um Natal e um fecho de ano, e uma virada de ano, e um verão, que vai ser o momento da capacidade de recuperação para aqueles serviços que são muito característicos de cidades litorâneas, que estão associados ao veraneio, ao show, aos restaurantes, aquela vida que é a vida de animação e que com certeza faz a renda circular. Portanto, o Rio de Janeiro, ao fazer este cronograma, ele está antecipando uma tendência que tende a acontecer.
Agora nós vamos ter que, Ranulfo, defender aí, na verdade, uma injeção de recursos no setor hoteleiro, que hotéis e pousadas estão fechados nesse período. Isso não tem, obviamente, precisando de manutenção para voltar a funcionar durante o verão. E o que poderá, se houver uma injeção de recursos nesse sentido, se houver uma linha de crédito nesse sentido, poderá aquecer até mesmo a construção civil, né? Porque reformas de pousadas, de hotéis, exigem mão de obra da construção civil, não é mesmo? Todo governo que pensa em recuperação rápida do emprego tem que pensar em construção civil. A construção civil tem uma capacidade enorme de fazer a renda girar na forma de salário. Portanto, essa também é uma outra notícia interessante. O grande temor ainda, Roberto, que existe é que nós teremos, a partir da segunda quinzena de junho, o inverno. E se nós não tivermos até lá uma aceleração das vacinações, há um risco já detectado por especialistas do que eles consideram, lamentavelmente, de uma terceira onda. Eu torço para que esse insumo que está chegando possa rapidamente se transformar em vacinas, chegar aos municípios, os municípios organizarem a sua base para distribuir, de modo tal que nós possamos defender a maior proporção possível de população de nossas cidades contra essa ameaça da terceira onda. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação nesta sexta-feira. Bom fim de semana, Ranulfo. Para você também e para toda a sua equipe, meu amigo. Muito obrigado. Esta é a participação do economista Ranulfo Vidigal, analisando aí as perspectivas econômicas e também do mercado de trabalho em toda a região litorânea, em todo o norte do estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui na região dos lagos, essa região toda aqui que sobrevive do turismo, com essa perspectiva de vacinação em massa e uma retomada já a partir do segundo semestre, se não tivermos um contratempo nesse inverno, enfrentarmos aí uma terceira onda da Covid-19. Tomara que ela não venha. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.